Sejam bem-vindos a essa aula e eu resolvi fazer 100 temas, 100 casos clínicos de periodontia para exatamente ajudar você a se tornar autoridade no consultório, mesmo que você não seja especialista. Você pode ser especialista de qualquer área, mas as doenças periodontais estão cada vez mais prevalentes, as pessoas precisando desses cuidados periodontais e poucos de nós capacitados para conseguir atender. E o paciente diabético, que muitas vezes a gente acaba vendo como difícil de ser tratado ou ser atendido, ele vai ser o paciente que a gente vai conseguir cuidar, acompanhar e monitorar. Então, eu tenho casos clínicos para estar acompanhando e orientando cada um de vocês. Esse caso clínico, ele veio da comunidade. Então, olha aqui que vou compartilhar o meu vídeo. Então, em todos os meus programas, exceto a mentoria dos dentistas extraordinários, todo dentista tem a possibilidade de mandar o seu caso. E aí, nesse caso, a gente orienta, a gente ajuda para conseguir responder. Esse caso aqui, eu printei da comunidade, então a pós-graduação manda lá, então ninguém fica sem resposta. E é um caso bem interessante. Olha só, gostaria de uma ajuda nesse caso. Paciente JMP, 66 anos, diabético. Aqui tem um ponto assim, diabético quanto, precisaria pedir os exames, vão pedir os exames. Recentemente, em dezembro de 2024, após consulta cardiológica, descobriu ter valvulopatia mitral, que vai necessitar de cirurgia, inclusive fazendo exames pré-operatórios. Quando o paciente tem uma valvulopatia mitral, o que o paciente geralmente tem são colonizações nas válvulas cardíacas, especificamente na válvula mitral. Uma das causas mais comuns de valvulopatia mitral é quando na infância a pessoa tem uma faringite e essa faringite é estreptocócica e essa faringite estreptocócica ela é muito frequente. E se você tem estreptococcus de um tipo específico chamado beta-hemolítico, ele tem vamos dizer assim, o corpinho das bactérias, ele é parecido, perdão, as bactérias fazem uma resposta imune e o anticorpo contra essas bactérias da faringite, eles são parecidos ao micróbio e também à válvula cardíaca. Então, por conta de uma sequela de uma faringite, às vezes na infância, a pessoa pode acabar tendo a chamada febre reumática e a pessoa pode ter uma cardiopatia. Acontece e geralmente isso vai ser diagnosticado através de um exame de ausculta. Já vou responder as perguntas aqui no chat, tá? Calma, só vou terminar esse raciocínio aqui. Aí, o paciente começa a ter isso. Às vezes ele é diagnosticado muito tardiamente, ou seja, ele acaba descobrindo muito depois que ele tem um problema. O ideal é que o paciente esteja sempre sob consultas médicas e geralmente ele sabe. Aí o que acontece? Os estreptococcus bucais, toda vez que ele tiver uma grande quantidade de bactérias, ou se ele tiver sangramento, e o sangramento, você vai falar para o seu paciente que vai ser um vazamento das bactérias da cavidade bucal para a corrente sanguínea. E essa bacteremia que passa da boca para o corpo, ele acaba fazendo uma ativação de anticorpos e os anticorpos vão alcançar a válvula mitral. Quando você conseguir explicar isso e trouxer um significado muito além só da cavidade bucal, você valorizou a sua pério. Eu tô aqui para falar para você que não é para você fazer limpezinha. Tô aqui para falar para você que odontologia é muito mais do que só ficar limpando os dentes. É para você poder se diferenciar, porque você dá uma explicação a mais e o paciente vai entender a importância de se manter sempre retornando ao consultório, porque é a única condição para manter isso sem inflamação e estar livre de doenças bucais. E neste caso, desse caso clínico, estar livre de doenças cardiovasculares. Neste caso, uma doença valvar. Aí, segundo esse caso que a gente está falando, o paciente chegou, ele está com valvulopatia mitral, precisa de cirurgia e está fazendo exames pré-operatórios. Medicações glifage, que é um antidiabético oral, um hipoglicemiante oral, então ele é diabético. A
É espironolactona, tá? Tá escrito errado aqui. Ele é um antihipertensivo. O paciente que é hipertenso, a gente precisa entender que o hipertenso, ele é um inflamado, porque a vasoconstrição, ela acontece por uma alteração endotelial, ou seja, o endotélio, que é a camada interna das artérias, ela altera por conta da inflamação. Um ponto importante para nós dentistas termos esse paciente perto é conseguir dizer que a inflamação sistêmica que pode vir do periodonto, ele pode estar piorando a hipertensão. E ele pode também estar piorando o diabetes, porque existe uma relação bilateral. Quem conseguir explicar isso para o paciente? Aí no método dos dentistas que salvam dentes, a gente tem histórias, a gente tem orientações para esse paciente. E quando esse paciente entende, ele volta. A ideia é que esse paciente diabético venha sempre. E ele venha num programa anual, retornando sempre. E aí, quem está aqui comigo ao vivo, faz sentido isso? Quer fazer uma pergunta? Manda e manda o seu caso clínico que eu vou estar discutindo. Seguindo o caso aqui, ele toma furosemida, também é outro antihipertensivo, Enprol, rosuvastatina e citalopram. Então, um antidepressivo, um medicamento para diminuir o colesterol. De 2022 para cá, realiza profilaxias 2 vezes ao ano. Se faz 2 vezes ao ano, não é essa a questão. A pergunta é, 2 vezes ao ano é suficiente para que o paciente esteja sem sangramento à sondagem? Então, nós não estamos para ficar falando, vai ter que vir quantas vezes? Professora, quantas vezes vai ter que vir? Não é a quantidade de vezes que vai vir, é você conseguir dizer para o paciente por que ele precisa voltar naquela periodicidade e quantas vezes ele vai vir. Aqui está o ponto. Quem não conseguir dar essa explicação, não consegue ter o paciente voltando sempre. E os pacientes, eles precisam muito desse cuidado dos diabéticos. E ninguém está conseguindo dar, ou poucos de nós conseguimos fazer isso. E mais ao final dessa aula, eu vou falar para você o protocolo de como é que você vai fazer para que ele volte sempre. Porque voltar sempre é o principal ponto para o reequilíbrio microbiano, que é onde se baseia o nosso plano de tratamento do método. Não é limpezinha, ele vai fechar isso em programa anual. É falar para o paciente, isso daqui não é limpeza, é um plano de cuidado, dentro da proposta de odontologia do cuidado, onde a gente vai estar sempre cuidando para que esse paciente não tenha mais problemas, não tenha doenças bucais. Aí, ele realiza profilaxias 2 vezes ao dia. A última realizei em outubro, já com a técnica do método, mas não conseguimos repetir porque ele teve uma queda, tudo bem. Fratura, precisou de cirurgia abdominal, não pôde retornar. Voltou agora, semana passada, a pedido do médico para avaliação de saúde bucal. O médico mandou uma carta pedindo para ele uma avaliação de saúde bucal porque ele vai passar pela cirurgia. Tem uma boa higiene oral, faz uso de escova interdental, perfeito. Em outubro de 2024, na sondagem, tinha sangramento, mobilidade leve no 18. Mobilidade no 18 está com interferência oclusal, tá? Pode olhar isso. A profundidade de bolsas aqui, ó, 18. Vestibular 557, palatino 335, essa profundidade de sondagem registrada. Tá com trauma, hein? Ou o diabetes compensou e eu não tive acesso a esses exames. Vestibular 7 do 17, 732, 532. Quando tem 7 aqui na distal, pode ter lesão de furca. Isso é importante ver. Então, aqui, confere isso. No restante, não tinha sangramento à sondagem. Ainda não atendi, nem reavaliei, pois só posso fazer a profilaxia antibiótica prévia conforme pedido médico em anexo. Está marcado para o dia 14 para fazer o atendimento. Por conta do 17 e 18, precisa de amoxicilina e metronidazol após RM3 Precisa, antes, tá? Por conta de não poder ter infecção bucal pré-cirurgia. Sim, precisa sondar, precisa estar com o irrigador, que é um dos pontos do método. Precisa de ajuste? Sim, precisa. Outro ponto, peço a gentileza uma orientação de como tratar um laudo para o cardiologista sobre a saúde bucal desse paciente. Nunca fiz e não sei o que precisa conter. Já agradeço quem puder me ajudar. Olha que interessante. O que precisa fazer é dizer para o paciente que escrever nessa carta que é importante manter sem sangramento a sondagem, que nós vamos fazer um programa de cuidado, que nós vamos estar cuidando desse paciente sempre e que se você puder colocar dados científicos relacionando a
queda da hemoglobina glicada por conta do monitoramento periodontal, você vai ganhar 10 pontos a mais à frente do médico, porque pouquíssimos sabem dizer isso. O que foi feito nesse caso clínico, que eu vou compartilhar aqui também, é a metodologia dos dentistas que salvam dentes. A gente usa o GPS, a gente faz o reequilíbrio microbiano. Esse é o caso logo depois. Queria saber se aqui tem perda óssea. E aqui tem uma coisa importante. Não aparece aqui nessa foto, tá? Mas eu queria saber se tem inserção anormal de freio. Quando a gente tem nível ósseo alto e nível ósseo baixo, tem uma coisa aqui. E aqui geralmente é freio labial inferior, aqui geralmente precisa de uma contenção e uma cirurgia de enxerto gengival para desinserir. Aí a aluna mandou as fotos de ribonde ou de interligue, a gente prefere interligue. O que não pode é ficar com a fibra exposta ao meio bucal porque ela deteriora. Aí o que precisa? Precisa deixar ela assim, perfeitamente coberta pela resina. E isso precisa estar perfeitamente higienizável também. Aí fica estável e aí a gente consegue fazer um controle de placa. E a pergunta dela aqui sobre estética inferior é a gente conseguir fazer uma reanatomização. Vixe, dá para melhorar demais isso aqui com resina composta. E o mais importante, tá estável, tá o dente do paciente vai higienizar. E aqui o meu preferido sempre é o irrigador. Aí fez e acabou colocando aqui. Um ponto importante aqui do tratamento do diabético é entender que esse paciente é um paciente de alto risco, que a gente precisa cuidar do paciente diabético. Conta pra mim, qual que é a sua dúvida do paciente diabético, mesmo que você esteja assistindo aqui no gravado. O paciente diabético é um paciente que vai ser cada vez mais frequente dentro da nossa prática clínica. A minha pergunta é assim, ó, a população está envelhecendo, os hábitos de saúde não são lá tão bons. Você está preparado para atender esse paciente? Está entendendo por que eu digo que a periodontia é para todo mundo? E você, clínico, que está me assistindo, se você quiser ter o paciente para fazer um plano de tratamento periodontal, voltando sempre, com um custo muito baixo, mas com uma precificação diferenciada, fica aqui até o final que eu vou passar isso para você, tá? O diabético é o paciente que tem maior risco, saiba disso. E o nosso papel como dentista é controlar a inflamação. O diabético, ele tem uma resposta hiperinflamatória diferenciada. Isso, dentro do método dos dentistas que salvam dentes, eu conto a história do incêndio, então eu explico em termos da inflamação e depois eu explico a história. Risco de ter respiração bucal, periodontite, boca ressecada, disbiose. Também. A disbiose é muito mais relacionada à cárie, porque resseca também, né? Aí, o que a gente tem que acabar fazendo? Controlar a inflamação, porque a gente tem uma disbiose e esta inflamação, ela acaba piorando o controle glicêmico. O nosso papel é muito mais do que raspagem. O nosso papel é controlar a inflamação. O controle da inflamação vai diminuir a hipertensão. Porque, claro que existem muitos fatores que eles chamam atualmente de fatores de confusão, mas tem que explicar isso para o paciente. O dia que você explicar, você acaba sendo um dentista muito mais do que só um dentista que fica fazendo o procedimento, mas um dentista que consegue explicar isso para o paciente e isso tem mais valor. E quando você consegue entender essas relações da saúde bucal com a saúde sistêmica, você se torna referência e o médico vai ouvir. Você vai escrever uma cartinha mais esclarecida. Então, a pergunta da aluna, o que é que ela vai mandar de cartinha para o médico? Vai dizer que nós estamos controlando a inflamação bucal através do controle da disbiose. O controle da inflamação é papel do dentista. Sim, Margarida. Por quê? Nós temos uma disbiose bucal. E essa quantidade excessiva de bactérias patogênicas, ela precisa ser reequilibrada através de procedimentos odontológicos. Então, a gente reseta o biofilme e a gente consegue manter isso em condições não inflamatórias. E essa não inflamação vai melhorar gigantemente todas as doenças inflamatórias do corpo. Por exemplo,
o diabetes, porque a inflamação aumenta a resistência à insulina. A resistência insulínica é por conta de uma insulina que não funciona direito. E ela piora a ação por conta da inflamação. Precisamos controlar. O controle da periodontite ou da gengivite ou da inflamação bucal melhora os desfechos os desfechos endocrinológicos, melhora o controle do diabetes, melhora o controle da hipertensão, diminui eventos cardiovasculares. A gente tem que fazer muita educação em saúde, Margarida, perfeito. Aqui no congresso da Malásia, do International Academy of Periodontology, foi levantado um nome, e esse nome, ele é muito oportuno, né? Ele é chamado de Oral Illiteracy, ou seja, um analfabetismo bucal. E aqui eu até faço um convite para você que se tocou pela ideia da educação. A ideia da educação é o seguinte: se você educa o paciente, você fecha um plano de tratamento em programa anual. Se você educa o paciente entende. E a gente trabalha muito com histórias, onde a gente trabalha muito a ciência e depois as histórias perfeitamente relacionadas a essa ciência para o paciente entender. Você, dentista, que já está consciente da importância do papel ou de rede social, ou de um vídeo que você possa postar para o seu paciente e mandar no WhatsApp, por exemplo, ou de um áudio, ou de um escrito que você possa mandar para o paciente, vai fazer com que esse paciente esteja educado. Esse paciente educado, ele vai voltar. E aqui um apelo coletivo. Assiste esse conteúdo. Para quem se tocar da importância desse conteúdo, grava um vídeo. Porque a gente vai aumentar a consciência da população. Esse é o meu papel também. Compartilhe esse meu vídeo para as outras pessoas. Se um outro dentista escuta isso, ele vai educar. E às vezes, o paciente que fechou com a gente, ele foi educado por um outro dentista. Mas às vezes, um paciente que ele está muito cru, que ele não entendeu, ele está inconsciente de qualquer problema, ele não fecha com a gente, mas ele vai fechar com outro. E assim como eu como muita fruta de uma árvore que eu não plantei, a gente vai também plantar árvores para que os outros se usufruam dessa fruta. E o meu apelo aqui para você é, a quem tocar o coração, esse vídeo, faça vídeos, faça conteúdo, manda áudio. Ai, não gosto de gravar vídeo, faz cartinha escrita para o paciente diabético de tudo isso que eu acabei falando. Para o paciente conseguir entender que você é muito mais que um dentista que faz procedimento, porque só o procedimento tem pouco valor. Ó, se nós dentistas não cuidarmos desse paciente diabético, quem vai cuidar? Quem vai cuidar? Nós precisamos cuidar desse paciente. E quando você conseguir compreender o papel do sistêmico, o papel sistêmico do controle da inflamação através da cavidade bucal, você vai se tornar referência na sua cidade. O médico vai te olhar diferente, o paciente vai te olhar diferente. Então, tá na hora da gente sair só do procedimento para a gente conseguir falar de um jeito diferente. Repetindo, tá? Isso aqui não é só limpeza, é a gente falar de um controle de inflamação. É um programa de cuidado do paciente. Deixa o endócrino cuidando da glicemia e nós, dentistas, vamos cuidar da inflamação sistêmica oriunda da cavidade bucal. E os nutricionistas estão falando muito sobre disbiose intestinal, mas também nesse último congresso do International Academy of Periodontology da Malásia, teve uma aula onde o professor, um grande estudioso sobre a relação das infecções bucais e a barreira hematoencefálica, e quem quiser ter acesso a essas aulas, eu gravei em podcast, tô terminando de gravar e ele está no Perio News. Fala aqui no direct com a nossa equipe, porque assim, as minhas anotações do congresso estão em primeira mão, porque o meu papel é traduzir ciência para o clínico e fazer com que você melhore a sua vida, porque você vai conseguir valorizar o seu programa, você vai parar de fazer limpezinha para estar cuidando de gente. A Margarida falou assim, sou integrativa, sou dentista de gente, não é cuidar de dente, é cuidar de pessoas, perfeito. E deixa o endócrino cuidar da glicemia, a gente cuida da inflamação. Eu quero falar aqui sobre a ancoragem de preço, tá? E a ancoragem de preço, você vai falar assim, paciente, pouco dentista fala sobre essa relação da cavidade bucal com o sistêmico, né? Pouca gente entende dessa relação da sua boca com o corpo, né? Pouca gente entende. E eu estudo profundamente isso
e eu vou cuidar de você. E aqui a gente chama o nosso trabalho de odontologia do cuidado. Estou cuidando de você. Porque a verdade é que o diabetes, ele acaba causando uma inflamação. Porque aí conta a história do jardim, das bactérias que acabam inflamando, e essa inflamação aí volta. Esse paciente do caso clínico que eu narrei aqui, ele é diabético. O diabetes piora com a inflamação. Ele é hipertenso. Hipertensão é uma doença inflamatória também. Ele tem risco cardiovascular que é inflamatório também. São todas essas relações. Explica isso. E nós vamos estar cuidando. Também no International Academy for Odontology, também está no podcast do Perio News, e se você se interessar, fala com a equipe aqui no direct. Eles falaram que estados de hiperglicemia causam uma alteração nos neutrófilos. Os neutrófilos, que são soldadinhos de defesa, eles ficam quietinhos no estado quiescente. E eles têm um estado quando os neutrófilos são ativados, eles degranulam, jogam enzimas digestivas, eles estão lá na guerra para acabar com as bactérias mesmo. Mas quando tem hiperglicemia, ele fica num estado chamado primed. Esse primed é vamos chamar assim, o neutrófilo fica de sobreaviso. Sabe médico de sobreaviso que fica com o celular, que se tocar ele corre para o hospital? Então, o neutrófilo fica assim. Qualquer pequena coisinha, bum, ele aumenta essa inflamação. E esse estado vai fazer com que qualquer inflamaçãozinha, bum, faz uma inflamação zona. Ai, uma dorzinha no ombro causa uma inflamação zona. Aqui, ó, Ivan Peixoto falando do inflammaging. Inflammaging é outro conceito também, muito importante, de que a inflamação aumenta com o passar dos anos. E é natural, e esta inflamação que acontece com o envelhecimento, e a gente está com uma população envelhecendo, e doença periodontal e doença periimplantar são as doenças do século, tá? Idoso não vai colocar botox, idosa pode até querer fazer, mas o mais importante é salvar a vida dessas pessoas, né? Vitor, vamos falar isso de medicamentos em outra aula, tá bom? Ou o que você pode fazer? Manda pelo direct, que todos os dias aqui eu tô respondendo isso. E dizer que você vai estar cuidando desse paciente diabético, porque enquanto muitos dentistas fogem, você vai ser o dentista que resolve. Porque você sabe resolver e vai cuidar. O nosso acompanhamento de diabético é em programa anual. E aqui um ponto que é o passo 7 da alavanca de ação e o passo 8, que é o preço. O que é essa alavanca de ação? É a nossa metodologia única dentro do método dos dentistas que salvam dentes, que são 10 passos, onde a gente acaba utilizando isso para o paciente fechar em programa anual. Qual que é o segredo da gente conseguir fechar um plano de tratamento por R$10.000 para um tratamento periodontal não cirúrgico? É essa alavanca de ação. Dizer para o paciente, existe um custo invisível, um custo que você não enxerga do diabetes não melhorar, e o tratamento gengival, a ausência de sangramento vai melhorar o seu diabetes. Outra coisa, nós trabalhamos também muito o estilo de vida do paciente. Melhorando o estilo de vida vai melhorar outras coisas. Esse custo invisível é o seguinte, enquanto a sua glicemia estiver alta, vai aumentar o gasto com consulta, com exame, com doenças inflamatórias que você vai ter. A sua gripe é pior, paciente. A sua pneumonia vai ser pior. A sua dor no ombro, a sua dor na coluna vai ser pior do que um paciente normal. Então, você, paciente diabético, vai ter risco de complicações. Tá, outro ponto de ancoragem. Se você vê implantes na boca do diabético, você tem que pontuar. E diabetes é fator de risco para implante. Já pensou se perder esse implante? Tá, aí você faz a conta. Quanto que ele pagou para cada implante? Vamos arredondar para 5.000. Nos dias de hoje, paciente, eu tô vendo que você tem 3 implantes. Imagina você perder, perde assim, ó, ele sai, solta na boca. E esse sai e solta na boca é 15.000 que você jogou no lixo, mas eu vou estar cuidando. É a mesma coisa que você comprar um carro de luxo e nunca levar para trocar o óleo, nunca levar para lavar, nunca cuidar. Chegou, olhou o paciente que tem implante na boca, mesmo que não tenha sido você, pergunta, você está num programa de cuidado? Não tá? Então, eu vou falar isso para você. Usa esses argumentos para ancoragem de preço. Isso daqui vai estar dentro do método do DEX. Eu tenho uma mentoria chamada Dentistas Extraordinários. Isso daqui vai ser um script. E o paciente precisa conseguir entender que, por exemplo, se ele tiver um protocolo na boca, esse protocolo que ele pagou 30, 60 mil, quanto que custa um protocolo? Escreve aqui no chat, quanto que custa?
vai custar muito menos. A Margarida falando, melhora o sono, melhora a apneia, melhora o ser integral. A apneia do sono é neuroinflamatória. A ausência de sono vai diminuir todo o processo de reparo do tecido, inclusive o reparo periodontal. Precisa ter sono de qualidade. É um dos pontos de qualidade de vida também. Então, a gente vai integrar todas essas coisas dentro do tratamento e o paciente, geralmente, ele fica assim, porque o paciente não vai pagar um médico particular, mas ele paga a gente para escutar. Então, nós, dentistas, nós vamos ser vetores dessas informações importantes de promoção de saúde. A gente não vai ser nutricionista, a gente não vai ser educador físico, mas a gente vai dar essas orientações que nenhum profissional da saúde está dando, integrado dentro do tratamento odontológico. Fala para o paciente assim, paciente, se você perder esses implantes, esse protocolo, que você pagou 30, 60 mil, já pensou perder? É dinheiro jogado no lixo, mas eu vou estar cuidando dos dentes para que cuide da inflamação e mesmo que o seu diabetes esteja descompensado, a gente vai cuidar. Ontem eu postei um vídeo que eu gravei do International Academy of Periodontology e o professor falou, eu não atendo mais paciente diabético. Respeito a opinião dele, tá? Mas foi muito chocante isso. A gente atende, tá? Porque, por missão, nós não vamos deixar ele desamparado, mas o que falta para o professor? Falta esse lado humano para a gente dizer para o paciente que a gente vai cuidar do diabetes, que a gente vai cuidar da disbiose bucal, a gente vai controlar a inflamação e a gente vai colocá-lo dentro de um programa de manutenção preventiva. Então, isso que ele vai deixar de perder, porque talvez um protocolo bimaxilar de 60 mil vai para o lixo por conta de um diabetes descompensado que a gente poderia estar orientando para o cuidado. E a gente orienta, inclusive, sobre cuidados de saúde. Então, não vai ficar nem 10% disso. Por isso, esse programa anual de tratamento periodontal, ele vai ficar 4.500, 5.000, onde a gente vai estar cuidando todo do paciente. Margarida, tem ferramentas para pacientes diabéticos? Agora fiquei curiosa. Que ferramentas você está falando sobre isso? Quando você estiver apto para cuidar desses pacientes, você, clínico, você vai ter estabilidade do consultório porque você vai ter previsibilidade de agenda. Você vai ter estabilidade de caixa porque conseguiu fechar em bom preço esse paciente que num outro lugar pagaria uma limpezinha, mas ele vai pagar um programa. E este programa envolve o seu cuidado e esse seu cuidado educativo. Quando você conseguir trabalhar isso, você vai ser um dentista diferenciado e essa é a minha proposta do dentista que salva dentes, que salva vidas. Todas as manhãs estarei aqui para responder um caso clínico que você tenha para enviar, manda o seu caso clínico para o direct. A minha proposta é conseguir te ajudar a ser um dentista com menos horas de mocho, com menos intercorrência. Talvez você seja um dentista fazendo procedimentos muito desgastantes e já tenha se perguntado até quando você vai aguentar fazer tudo isso. Eu, como implantodontista, eu ficava me perguntando, será que eu vou estar bem velhinha, de cabelos brancos, fazendo protocolo, fazendo levantamento de seio maxilar, enxerto? A gente pode trabalhar de um jeito diferente e de uma maneira muito mais lucrativa. Aqui, ó, integrativos, terapias que auxiliam com ozônio, home care, esses controles. O ozônio tem um efeito antimicrobiano, ele tem um efeito anti-inflamatório, ele tem um efeito regenerador. E os pacientes vão viver mais, vai ter muito espaço para home care, vai ter muito espaço para odontologia hospitalar. Tudo isso passa pela pério. E esta periodontia de todos os dias, se você estiver pronto e apto para atender, você vai abrir um leque de procedimentos e muita gente torce o nariz, mas porque não sabe precificar, não sabe ancorar, não sabe convencer esse paciente. Quando a gente consegue fazer isso, tudo vai fazer sentido. Então, Margarida, manda o caso difícil de equalizar. E eu tô lembrando aqui que tem um caso, uma pergunta ao início que fiquei de responder, que eu vou responder agora, tá? Bom dia, tem algum estudo sobre a longevidade dos implantes? Tem. Lembro que a senhora comentou em algum vídeo, falava que boa parte de um prognóstico ruim. Os estudos de longevidade de implante, eles dizem o seguinte: alguns estudos, os estudos iniciais mais lá atrás, eles falavam sobre a sobrevivência. Então, no começo, o implante ficar ou não ficar na boca, ele era um ponto.
já era sucesso. Atualmente, o que se entende é que ficar com o implante na boca, sangrando, supurando, é pior do que se não tivesse esse dente. Por quê? Porque se ele tem uma inflamação no implante, ele tem uma ferida aberta. Essa ferida aberta vai fazer com que esse paciente tenha bactérias bucais espalhando pelo corpo todo. Aqui entra o protocolo de convencimento, as histórias que colam na cabeça, seguir o método para conseguir fazer o reequilíbrio microbiano, tá cuidando desse paciente. Então, supuração e sangramento não são saúde. O ideal é que esse paciente esteja com implante na boca e com saúde. Então, os estudos de longevidade de implante, eles foram mudados por implantes saudáveis na boca. Porque não faz sentido você ter um implante na boca e esse implante está sangrando e supurando. E muito implante está passando por debaixo do seu nariz, dentista, porque você não está olhando. Você precisa olhar esse implante. E quando você conseguir identificar esse ponto, por favor, aplica a alavanca de ação e feche um programa anual de manutenção. Você vai ter estabilidade do consultório, vai ter longevidade, você vai ter pacientes felizes, você vai ter uma carteira menor de pacientes, mas eles voltando sempre. Que é totalmente diferente de estar esperando o paciente adoecer para a gente ter pacientes. E esse paciente volta, e esse paciente vai ficar feliz e satisfeito porque finalmente encontrou um dentista que tem uma outra linguagem. Ao invés de contar a necessidade de tratamento, ele vai cuidar, você dentista vai cuidar e vai manter. Os implantes, eles... o prognóstico depende da manutenção preventiva ou não. Ponto. E é por isso que eu ensino tanto a manutenção preventiva. E a manutenção preventiva do implante, ele custa mais, ele vale mais e ele é mais trabalhoso. Em outras palavras, tá? O dentista vai ganhar mais dinheiro com isso. Em outras palavras, tá? É porque a gente é mercenário? Não, é porque é trabalhoso. E porque exige mais conhecimento. É dizer para o paciente, se você comprou uma BMW, ela é diferente de você ter comprado um Fusca. É diferente de você ter um Golzinho, entendeu? E precisa de mais manutenção. Ou é isso, ou vai estragar o carro. Ou é isso, ou vai perder o implante. Estudos de custo-benefício. O pessoal que acaba falando assim, mas não vale a pena retratar indo, fazer a coroa. Vale a pena. Estudos de custo-benefício mostram que vale mais a pena a gente retratar o canal e refazer a coroa, porque o implante, num primeiro momento faz uma exoimplante, o paciente tem um gasto inicial, mas nos primeiros 5 anos, esse implante costuma não dar problema. Isso se o paciente tem a ideia de que ele coloca o implante, esse implante resolveu os problemas. A gente precisa exterminar esse pensamento da odontologia. Que, está resolvido para sempre. Não existe coisa para sempre. Não existe fazer um exame de próstata uma vez para sempre. Não existe fazer uma visita ao cardiologista uma vez e está tudo bem para sempre. Não existe fazer uma manutenção preventiva de um carro uma vez na vida e está bom para sempre. Não existe. A gente precisa falar para o paciente sobre a manutenção. E, por favor, não é uma manutenção baratinha. Porque é uma manutenção onde você usa o conhecimento como ferramenta de trabalho. Se você não usa o conhecimento, você é um dentista artesão. E o dentista artesão que só faz procedimento tem menos valor. A longevidade do implante está relacionada com a manutenção. E o custo de manutenção do implante, ele acaba sendo maior depois de 5 anos. E o custo de manutenção do dente, ele acaba sendo menor depois de 5 anos, né? Na Occlupro, tive a informação de casos de implantes devem ser revisitados com frequência. Sim, pois abrem espaço interdental e também podem chegar a uma infraoclusão com o tempo. Não são estáticos. Gente, caso de implante, o implante é uma anquilose. O implante, ele não tem ligamento periodontal. Para mim, o implante ele fica em supraoclusão, porque os dentes eles vão desgastar e aquela coroa cerâmica vai ficar em supraoclusão. E esse paciente precisa ser revisitado sempre. Não é estático. E a gente tem a história dentro do método do alinhamento e do balanceamento, que é uma das histórias que convence o paciente a voltar sempre. A gente sempre tem que estar trabalhando isso. Enfim, hoje eu falei bastante. Muito obrigada pela sua presença aqui. Segunda-feira a gente está aqui de volta. Mandem os seus casos clínicos. A minha proposta é ensinar uma periodontia sem cirurgia, fazer com que você, clínico, consiga ter uma longevidade e uma satisfação profissional por ser referência em salvar dentes e cuidar das pessoas. Me acompanha, esse é o 2º episódio dos 100 casos clínicos da Perit todos os dias, sem cirurgia. Até mais!